Boa noite a todos. Aqui é o professor Voltolino da Escola Cássio, mais um sábado, gravando resolução dos exercícios. Estou voltando de novo naquelas semanas lá do começo. Deixa eu baixar minha tela aqui. Aqui nós vamos então. Pronto. Exercício do oitavo e nono ano, como eles estão vendo mais ou menos o mesmo conteúdo, então o exercício de fixação que eu vou resolver aqui vale para os dois, mesmo que não tenha sido a mesma tarefa, que não tenha sido exatamente a mesma conta, mas permanece igual, e se não for igual, mas é muito parecido. Então, voltando só para aqui, para a questão 1, dá para ver bem na tela? Olha só. Vamos simplificar isso aqui primeiro, 3 na 12 e 3. Bom, vocês vão lembrar que quando não aparece o número aqui em cima, é só... Eita! Quando aparece o número aqui em cima é a mesma coisa que 1, não é isso? Então, olha só. Esse aqui, o 3, está escrito 12 vezes. Aqui está escrito uma vez. 12 mais 1, 13. Então, o resultado é 3 na 13. Do primeiro exercício de fixação. Do segundo, 16 na 4, 16 na 4. Então, esse aqui está escrito 4 vezes. Esse aqui está escrito 4 vezes. 4 mais 4, 8. Resultado, 16 na 8. Mesma coisa isso aqui, ó. Agora vocês vão lembrar que, assim, como está em fração, 35 ao quadrado é a mesma coisa que o 35 vezes 35, em cima da fração. E o 35 sem nada em cima é só 1, né? Então vai ficar 1, 35 aqui embaixo. Quando eu passei fração, eu lembrei para vocês que, assim, ó, um desse corta com um desse, vai sobrar só o 35. Então a resposta da alternativa 5 do exercício de fixação é 35 apenas. Ou 35 na 1, se preferir colocar aqui em cima também. Não faz muita diferença. No nono ano tinha um exercício que até algumas pessoas vieram me perguntar no WhatsApp, que é esse aqui. Daqui a pouco tem mais exercício do oitavo também, que eu queria ver com vocês. Triminóis são peças formadas. Deixa eu abrir. Triminóis são peças formadas por 3 quadradinhos, como indica a figura abaixo. 2 desses triminóis foram colocados dentro de um tabuleiro 4 por 6. Qual o número máximo de triminó que pode ser colocado dentro do tabuleiro de modo a cobrir sem sobreposição as casinhas restantes? Então, cada triminó é... Deixa eu voltar aqui. Cada peça desse meu jogo é 1 por 3, né? Isso quer dizer que ele vai ter, como se fosse isso aqui, ó. Ele tem 1 quadrado de altura e 3 de largura. Ou ao contrário também, 3 de altura e 1 de largura. E o meu tabuleiro tem 6 por 4. O que significa? Que o meu tabuleiro cabe 6 vezes 4 quadrados dentro, que isso dá 24. 6 vezes 4 dá 24. Cada triminó tem 3 quadradinhos dentro dele, não é isso? Então, quantos triminós cabem? Bom, eu faço 24 dividido por 3 e o resultado é 8. Eu preciso saber da forma? Não. Não preciso. Ali ele deixa livre o triminó como sendo o que eu achar conveniente para mim. Então, se o meu tabuleiro cabe 24, cada triminó tem 3, quantos triminós cabem? 8. No máximo 8. Pessoal, para a questão 3 agora. Das laranjas e maçãs. Eu até vou virar aqui um pouco a folha. Aqui, ó. Foi. No geral, ele vai me falar que é o seguinte, cada laranja, se eu quiser comprar uma laranja, é a mesma coisa que comprar meia maçã e mais meio real. Mas se eu quiser comprar 1/3 de uma maçã, é a mesma coisa que 1/4 de uma laranja mais meio real. Como é que eu resolvo isso aqui? Para começar, em meu livro da fração. É muito difícil fazer conta desse tipo, assim, que tem que somar as coisas quando tem fração. Então, eu coloco aqui, ó. Perfeito. Se uma laranja dá meia maçã mais R$1, mais meio real, então 2 laranjas dá uma maçã inteira e mais R$1 inteiro. Eu coloquei isso em azul aqui em cima. Perfeito. Se 1/3 de maçã dá 1/4 de laranja mais meio real, o que eu faço então? 1/3 de eu multiplico tudo por 3 primeiro. Se 1/3 de maçã dava aquilo, então uma maçã vai ter que dar 3/4 de laranja e 3 meios de real. Se está com dúvida, anota certinho numa folha que tu vai ver que é verdade, porque eu multipliquei por 3, aqui fica 1. 3 vezes 1/4 dá 3/4, 3 vezes 1 meio dá 3 meios. Então, o que significa? Uma maçã dá 3/4 de laranja mais 3 meios de real. Certo? Deixa eu só... Isso, fechou. Daqui a pouco eu ajusto a câmera aqui, se não dá para ver tão bem. Então, agora eu tenho essa fração aqui que é a do 4.
Então eu multiplico tudo por 4. Se uma maçã dá 3 quartos de laranja mais 3 meios de real, então 4 maçãs dão 3 laranjas mais 6 reais. Por quê? Porque 3 meios vezes 4 vai dar 6. Só fazer conta em casa que tu vai ver que é verdade. Então eu cheguei nisso aqui, ó. Tá em azul, 2 laranjas dá uma maçã mais R$1. E 4 maçãs dá 3 laranjas mais 6 reais. O que a questão pedia? Para eu resolver esse aqui que está aqui embaixo. Ó. Quanto que eu consigo comprar com 5 laranjas e mais 5 reais? Então, se está com dúvida, olhe o vídeo de novo mais devagar. Mas a resolução é essa. Eu encontrei em azul que 2 laranjas é uma maçã mais R$1 e 4 maçãs dá 3 laranjas mais 6 reais. O que eu vou fazer isso? Então, eu somo o que está em azul com o que está em marrom e ver se eu acho alguma ligação. Quando eu somo, então, olha só, 3 laranjas mais 6 eu coloquei em marrom aqui em cima. Depois, 2 laranjas eu coloquei em azul aqui do lado, não é isso? Se eu tenho 3 laranjas com 2 laranjas, eu vou ter 5 laranjas. Se eu tenho 6 reais aqui, vai ficar os 6 reais aqui mesmo. Então, em cima, eu vou ter 5 laranjas e 6 reais. Se eu somar o de baixo, ó, 4 maçãs daqui e uma maçã mais R$1 daqui, eu vou ter 4 maçãs, uma maçã mais R$1. O que significa? O de cima vai dar 5 laranjas e 6 reais. Eu escrevi isso aqui embaixo. O de cima dá 5 laranjas mais 6 reais. O de baixo vai ter que dar 5 maçãs e R$1, que eu também coloquei ali do lado. Agora, olha só. Com 5 laranjas e 6 reais, eu consigo comprar 5 maçãs e mais R$1. O que significa, então? Que esse R$1 daqui que está somando, eu posso muito bem tirar diminuindo do outro lado. Fica 5 laranjas mais 5 reais dá 5 maçãs. O que significa? Que era exatamente o problema que eu tinha inicial. Com 5 laranjas e 5 reais eu consigo comprar 5 maçãs. Fechou? Aí tinha um problema 4, que era o das moedas. O problema 4 das moedas, eu passei algumas dicas no... A parte mais difícil seria a letra A, certo? Mas muita gente veio me perguntar no WhatsApp com dúvidas que eu sei que eu posso dar uma dica e eu não vou responder ela inteira. Então, eu vou ajudar com a resolução da letra A e com isso eu já dou a dica de como é que funciona a letra B. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho 10 moedas em fileira como eu desenhei aqui em cima. Eu pintei todas elas de azul, certo? Cada vez que eu quiser mexer nessas moedas, eu vou ter que virar 4 delas de cabeça para baixo. Então, vamos dizer que se começam todas elas caras, né? Como está na questão. Então, se começam todas elas caras, quando eu viro 4, eu vou ter 6 moedas caras e 4 moedas coroas. Se eu quiser virar, por exemplo, essas 4 daqui, ó, essas duas mais essas duas, então, essas duas vão virar coroa e essas duas vão virar cara. Então, essas eu pinto de vermelho e essas eu pinto de azul. O importante é que sempre, de vez em vez, eu vou modificando 4 moedas toda a vida. Tem como eu virar essas 10 moedas, todas elas fazendo coroa? Tem. Como é que eu penso nisso? É simples. Mas eu preciso pensar no problema ao contrário. Eu não posso dá para ficar tentando chutar as possibilidades até encontrar a resposta, mas esse é o tipo de problema que é muito mais fácil resolver ao contrário. Como assim? Eu começo com as 4 moedas em azul, que são cara. O meu objetivo é chegar nisso aqui, ó. Todas as 10 moedas no final virando coroa. Para eu ter esse resultado aqui na solução, ou seja, 10 moedas vermelhas, quer dizer que a penúltima coisa que eu tinha era 6 moedas vermelhas e 4 azuis. Por que isso? Porque o meu último movimento vai ser mexer essas 4 moedas aqui. Ó. Eu não tenho que mexer 4 moedas por vez. Então, se eu tenho que mexer 4 moedas por vez e o meu resultado vai ter que ser 10 moedas vermelhas, quer dizer que antes disso eu tinha que ter 4 moedas azuis. Então eu tenho que fazer esse pensamento um pouquinho ao contrário. Isso vai ajudar tanto na questão A quanto na questão B. Como é que eu posso te ajudar nesse sentido? Tem várias formas de eu querer resolver esse problema. Uma delas é em 4 movimentos. Não é a menor, mas uma delas é em 4 movimentos. Como é que eu faço então? Eu vou abrir um espaço aqui na folha, certo? Eu começo com as 10 moedas azuis. Depois das 10 moedas azuis, eu
aqui, fechou. Eu começo com as 10 moedas azuis. Depois disso, eu preciso necessariamente mexer 4 delas. Então, eu vou ficar nessa situação aqui, em que eu tenho 4 vermelhas e 6 azuis. Ou 4 coroas e 6 caras, como tu preferir se organizar. Inclusive, eu acho fácil de pensar esse problema se tu tiver realmente as moedas e colocar em ordem, para ver como é que fica. Olha só. Aqui eu posso pensar assim, ó. Agora eu vou virar 4 moedas. Que moedas eu vou virar? Eu vou virar essas daqui, ó. Eu vou virar 3 vermelhas e uma azul. Se eu virar 3 vermelhas e uma azul, como é que eu fico, então? Eu vou ficar com 2 vermelhas e 8 azuis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Porque essas 3 vermelhas viraram azul, essa uma azul ficou vermelha. O que eu faço agora? Eu viro, dessas 8 azuis que eu tenho, eu vou virar 4 delas e elas vão ficar vermelhas. Então eu vou ficar com as 2 que eu já tinha, mais 4 e 4 azuis no final. O que eu faço agora? Essas 4 azuis no final, eu viro também e eu fico com 10 moedas vermelhas. E essa é uma forma de resolver. Aí, mas não é a única. Não é a única. E vocês em casa vão pensar num outro jeito que é mais rápido de resolver essa questão. Aí o que nós temos também? A questão 5. E essa também foi para o 8º ano. Bom, tinha uma colônia de bactérias e a cada 10 minutos elas dobram de tamanho. Então, se no início tinha 500, quantos que eu vou ter depois de 1 hora? Fácil. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. 60 minutos é a mesma coisa que 6 vezes de 10 minutos. A cada 10 minutos ela dobra, não é isso? Então, depois de 10 minutos, ela dobra uma vez. Ou seja, eu coloquei, pode ser 1000 também, mas eu preferi colocar 2 vezes 500. Então, esse aqui ó, é após 10 minutos. Eu comecei com 500, depois de 10 minutos eu fico com o dobro de 500. Em 20 minutos, eu fiquei com isso aqui, que é o dobro do dobro de 500. Em 30 minutos, eu fiquei com o dobro do dobro do dobro de 500. Em 40 minutos, eu fiquei com o dobro do dobro do dobro do dobro de 500 em 50. Eu fiquei com o dobro do dobro do dobro do dobro do dobro de 500. E no final, depois de 60 minutos ou 1 hora, eu fiquei com 2 na 6 de 500. Tão simples assim. Se quiser colocar, pode também. Depois de 10 minutos fica 1000, depois de 20 minutos fica 2000, depois de 30 minutos fica 4000, 1000, 2000, 4000. Depois fica 8000, depois 16000, depois 32000. O resultado também pode ser 32.000. Qualquer um dos dois serve, só porque o primeiro, que está em azul, eu acho mais fácil. E daí, se após 2 horas a colônia enche o pote, quanto tempo a colônia leva para cobrir metade do pote? Bom, se em 2 horas ela enche e a cada 10 minutos ela dobra de tamanho, então ela cobriu metade em 1 hora e 50. Porque de 1 hora e 50, 1 hora e 50 para 2 horas, ela dobrou de tamanho, não é isso? Eita, parece um Y. Se de 1 hora e 50 para 2 horas ela dobrou de tamanho, então ela cobriu metade do pote em 1 hora e 50. Fechou então? Muito obrigado.